Se eu tenho 2 mandiocas, 2 chuchus e 2 pimentões, certamente vou ter uma refeição que me satisfaz. Agora, se eu tiver uma mandioca, um chuchu e um pimentão, e você também, certamente nós dois vamos ter condições de nos alimentar. Numa sociedade onde um pensa no outro, dividir é sinônimo de somar. Poder se alimentar diariamente também é um direito, inclusive muito fundamental à nossa existência e fruto de ampla mobilização social no Brasil e no mundo. No programa de hoje vamos falar sobre o direito à alimentação, como o Estado e a coletividade trabalham para garantir que não falte comida na mesa dos brasileiros. Combater a fome é cidadania e cidadania é a nossa pauta. Às vezes quando faço uma faxina, uma vez ou outra, mas coisa difícil. Já entreguei tanto currículo, mas nunca tive a oportunidade. Meu esposo faz bico, eu recebo doação, quando passa na rua a gente corre para pegar. E daí o Bolsa Família também, né? Tá ajudando muito. Charlene, o esposo e 6 crianças moram na pequena casa construída com muito esforço. A renda da família é composta basicamente pelos bicos do marido, porque ela está desempregada. A maior parte dos alimentos que entram aqui chega por meio de doação. Eu boto pouco por mim para economizar. Só a conta de que vai comer, tipo almoço, vai comer só aqui tudo? Pois boto pouco, mas chega os vizinhos, a gente divide do jeito que pode. Que é difícil também. Fica aqui brincando com meus filhos, às vezes eu dou um pratinho de comida, desse jeito. Aí vizinho quando pede, a gente dá, às vezes eu peço também, preciso também, peço, eles dão. Desse jeito, um ajudando os outros. Charlene sabe muito bem o que é ter um prato vazio na mesa. Quando era mais nova, passou muita necessidade em São Luís do Maranhão. Agora, não quer que os filhos sofram mesmo. No Nordeste a gente passou muita fome, muita mesmo, comia só farinha, com manga, tempo de manga. Às vezes era uma mandioquinha com chá, a gente passou muita fome. Quando não tinha carne era arroz, negócio de arroz de manhã, de tarde, de noite. Na casa da Charlene, a equação dividir para somar faz muito sentido. E ela deixa um recadinho para quem deseja se unir a alguma corrente do bem. Quem doa nunca vai faltar na mesa deles. Porque nós somos carentes. Se eu puder um dia ganhar o dinheiro bom, eu tenho coragem, eu ajudo também. Porque eles estão fazendo o bem para nós e para eles mesmos. Frutas e verduras bonitas, legumes fresquinhos, hortaliças verdes e de boa qualidade. Você consegue acreditar que tudo isso seria jogado no lixo? Pois é, são produtos que não foram vendidos na Ceasa, a central de abastecimento do Distrito Federal. Baseado nesse histórico de desperdício, surgiu a ideia, bom, por que então não prestar um serviço, né, no sentido de recolher o que não está mais apto para comercializar, separar isso e doar para instituições carentes da região. O desperdício ele não necessariamente é só por falha na logística, digamos assim. Pode ser um problema na produção também, pode ser porque o preço baixou muito, ou o preço subiu muito, muitas coisas influenciam. O Banco de Alimentos doa semanalmente entre 120 e 150 toneladas de alimentos. Impacto direto no sustento de pelo menos 35 mil pessoas em creches, abrigos, instituições de acolhimento e famílias em vulnerabilidade social. Os alimentos que vêm da Ceasa,
eles são muito variados. A gente entrega uma média de 43 itens, média de 43 itens no mês. Até nós que podemos comprar, às vezes não conseguimos consumir essa variedade, né? E a gente entrega isso para as instituições. Além de doar uma grande variedade, coisas que talvez eles nem tivessem condições de consumir ou não conhecem, a gente também ensina a melhor forma de consumo, a variar. Por exemplo, eu posso preparar uma abóbora, eu posso fazer vitamina de abóbora, eu posso fazer uma farofa de casca de abóbora, eu posso utilizar a semente da abóbora. A gente tenta mostrar também que eu posso produzir lanches com verduras e legumes e não somente almoço e jantar. O direito à alimentação é tal qual o direito à saúde. O Estado tem que prover, pelo menos o básico, o essencial. Então, como o Estado provê a alimentação? Todos os segmentos do governo, seja União, seja Estado, seja município e Distrito Federal, tem uma Secretaria de Assistência Social, tem um grupo específico para assistência social. Essa assistência social, uma das principais bandeiras dele é prover alimentação. Você vê que todo estado, todo município doa a cesta básica. Tem alguns estados, alguns municípios, tem um restaurante comunitário a preço acessível. Entregamos mais de 150 toneladas em benefícios. Então, a maioria das dificuldades realmente foi a alimentação e a preocupação de não receber esse alimento, de não ter esse apoio a essa ajuda. A gente não quer que haja uma dependência, a gente quer que haja um empoderamento. Então, essas famílias elas precisam de ter esse acompanhamento da assistente social, psicólogo e também dos educadores para com as crianças, para que haja um crescimento. Famílias que não têm condições de buscar as doações na central de abastecimento recebem a ajuda em casa. Entidades assistenciais, como a Legião da Boa Vontade, fazem esse elo de ligação. Muitas famílias ficaram desempregadas, umas que tinham sustento até da própria reciclagem, elas não conseguiam também levar para suas casas a alimentação necessária para sua família, levar não só alimento, mas esperança. A alimentação é fundamental, primordial em todas as etapas da vida, principalmente na fase de infantil, na fase que é muito importante o crescimento, o desenvolvimento. Extremamente importante combater a fome, porque ela pode sim trazer prejuízos a curto prazo e a longo prazo. Essas carências nutricionais a longo prazo afeta bastante qualidade de vida, disposição, energia. Então é algo que tem que ser tratado. A comunidade unida pode fazer a produção de alimentos acontecer. O campo e a cidade juntos por refeições saudáveis todos os dias. A gente vai te mostrar que iniciativa é essa no próximo bloco do Cidadania em Pauta. A gente adquire alimentos agroecológicos diretamente dos agricultores familiares. Então, a gente monta cestas de alimentos agroecológicos e levamos a famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a gente não faz aquela entrega padrão de cesta básica, né? Que é aquela que compra no supermercado. O propósito do mutirão é justamente esse, tanto atender, dar um apoio, uma força para as famílias que estão passando por necessidade, quanto também fortalecer os agricultores familiares, né? Muita gente junta, diversos lugares do Brasil, boa vontade de sobra. Soma tudo isso e o resultado tem nome: Mutirão do Bem Viver. A sociedade organizada que se mobilizou para permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à alimentação de qualidade. A Luana
é representante do movimento em Goiânia. Quando a gente fala de alimentação, é uma questão muito delicada e muito profunda, que não se trata só de se ter o que comer, mas de se ter algo bom para comer, né? E quando a gente fala de algo bom, inclui uma alimentação sem veneno, sem agrotóxico, porque a gente trata muito do conceito de soberania alimentar. Dar alimento hoje, agora, é de extrema importância, porque quem tem fome tem pressa, né? Mas existe algum planejamento a longo prazo para continuar ajudando essas famílias, Luana? O mutirão ele surgiu como uma resposta à pandemia, mas a nossa ação é de longo prazo. Então, depois dessa pandemia, a gente quer parar de entregar as cestas e realmente visar a construção de projetos comunitários ali naquela comunidade. Então, a construção de hortas comunitárias, de cozinhas, de centros educacionais populares, de demais atividades que possam fortalecer a comunidade. Eu comecei a procurar maneiras de, a situação está muito ruim, eu estou indignado, o que eu posso fazer para mudar isso? E no início, assim, é muito difícil porque a gente se sente muito impotente, né? Tipo, cara, um monte de gente passando fome, um monte de gente sem ter onde morar. Eu só sou um indivíduo na sociedade, o que eu consigo fazer? Eu não consigo fazer nada sozinha. Mas aí você encontra força no coletivo, né? Mais de 1.000 pessoas são voluntárias do Mutirão do Bem Viver em todo o Brasil. Elas atuam na arrecadação de recursos, no contato com produtores rurais, na montagem de cestas de alimentos e na entrega às famílias em situação de vulnerabilidade social. A alimentação adequada é uma alimentação saudável, com alimentos in natura ou minimamente processados, com uma base de vegetais, uma base de frutas, em que tenha também alimentos que ajudem no processo de concentração, desenvolvimento, ômega 3 que a gente encontra em peixes, castanhas, gorduras boas, além disso vitaminas do complexo B que a gente encontra nos vegetais, encontra em frutas também. A gente sempre mexia com roça, era plantio de arroz, feijão, milho. Meu pai sempre plantou, foi o que eu aprendi, né? Era a roça, capinar, era machado, foice, é o que eu fiz toda a vida, minha vida, né? Homem que nasceu e cresceu no campo, e é da terra que ele tira o sustento. O início da vida de agricultor não foi fácil, só que no meio do caminho, Dionei encontrou gente para apoiá-lo na jornada. Antes a gente plantava como convencional e o travessador levava várias caixas de maxixe, quiabo, mandioca, só que não era fraco, tinha vezes que voltava, não vendia tudo, às vezes vendia uma caixa de mandioca por R$7, quando não voltava, né? Depois da CSA, a primeira entrega que eu fiz, uma caixa daquela valeu R$74,50. Então pra gente foi muito bom. Todo sábado é dia de entrega. O agricultor prepara cada uma das 34 cestas, produtos orgânicos extremamente frescos. O filho dele gosta de uma cana caiana, eu trago uma cana para ele, que às vezes não tem para todos, aí eu trago uma cana para fulano. Um caldo de cana também. A gente produz pouco, mas esse pouco é sem veneno, sem agrotóxico, sem adubo químico, sem nada. Eu quase falo assim para as pessoas, a gente trabalha de metade com os insetos, né? Essa metade deles é a metade da gente. Dionei está na linha de produção da CSA Esperança em Brasília. A sigla significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. Nesse modelo, o agricultor deixa de vender para intermediários e passa a trabalhar com pessoas que compram os alimentos antes mesmo de eles serem colhidos. Uma CSA é reunião de uma comunidade que vai ter um agricultor, uma família agricultora produzindo e vários coagricultores que vão financiar essa produção e vão receber em troca desse financiamento uma cesta semanal com os alimentos. E a gente fala que a gente sai de uma relação de preço, quando eu compro na feira, no mercado, para uma relação de apreço, porque a gente cria laços.
ver as crianças, né, sabendo o nome dos alimentos. Então a gente fica feliz de ver não só o alimento visível ali, mas o alimento invisível, né? Todo o amor que aquele alimento foi cultivado, toda a relação de carinho e de afeto que se construiu ali e se constrói a cada dia, né? Então a CSA traz a gente para esse lugar de reconexão com a terra, reconexão com a natureza, reconexão com a gente sendo parte da natureza também. Os coagricultores, como são chamadas as pessoas que financiam a produção, participam comprando cotas. Cada cota prevê semanalmente o recebimento de cerca de 10 itens, entre folhas, raízes, legumes, flores e frutas. A ideia é que essa experiência da CSA seja ampliada para todos, né? Então mais gente participe, seja mais divulgado, que se crie novas CSAs, novos pontos de convivência em outros municípios, outros estados, que essa rede seja tão grande como no Japão, por exemplo, que no Japão 20% da população participa de uma CSA, né? Por que não aqui no Brasil? Existia uma alimentação muito comum, né? Aquela coisa de comida de mercado, comida industrializada. E hoje não. Hoje na nossa mesa a gente tem uma alimentação verde, uma alimentação orgânica, né? A gente quase não vai ao supermercado, a gente procura se alimentar mesmo, em maior porcentagem do que vem na cesta, e é tão abundante que a nossa cesta a gente ainda consegue dividir com outras pessoas. Fernando faz parte da CSA há 3 anos. De lá para cá, os hábitos alimentares da casa dele mudaram muito. E hoje, dá até para ver a vida de uma perspectiva diferente. Para mim é enriquecedor, né? Engrandece a alma, engrandece o espírito, porque não é uma questão de solidariedade por solidariedade. A questão vai para além disso, é alimento, é comida, né? Então é dividir, nós podemos dividir, né? Então tá para muito além só da questão da solidariedade, né? É uma questão humana mesmo. O dinheiro, né? O sistema monetário, para ele ser lucrativo, ele tem que ser escasso. Então, você não produz comida para você alimentar, você produz para virar commodities. Então, eu penso que o futuro tem que ser uma sociedade baseada em recursos. E a gente só vai conseguir isso com cada vez mais as pessoas se engajando. Então é importantíssimo que as pessoas procurem, que as pessoas conheçam, né? E que as pessoas mudem esses hábitos. Para a gente chegar, talvez não uma sociedade perfeita, mas uma sociedade equilibrada com a natureza, principalmente. A sociedade civil é um braço importante para atingir a meta do governo, para atingir esse direito básico da população, que é a alimentação. O governo não se mantém sozinho, precisa da sociedade civil. É impossível o governo chegar a todo mundo. A organização civil, às vezes apoiada pelo governo, faz esse serviço. É o caso das ONGs. Quem já passou fome sabe o real significado de miséria e faz de tudo para que outras pessoas não tenham o mesmo destino. No próximo bloco do Cidadania em Pauta, vamos mostrar a história de quem faz o bem repartindo o que tem. É daqui a pouco. A falta de alimentação pode prejudicar a capacidade cognitiva, o aprendizado, o desenvolvimento, e por conta de carências nutricionais, por exemplo, a vitamina B12 ela está relacionada à questão de memória, principalmente no período infantil, em que tem um grande crescimento, uma grande necessidade, ela está relacionada à concentração, disposição, energia, e a sua carência, a desnutrição pode trazer malefícios. Até pouco tempo, os restaurantes, vamos falar de restaurantes a quilo, não podiam doar o que não foi vendido. Era proibido por causa de questões sanitárias. Então, era um grande desperdício. Houve uma legislação agora que permite esses restaurantes a doar.
Porém, tem que obedecer critérios de vigilância sanitária, critérios para essa doação. A legislação funciona para regulamentar o convívio social. Então, a doação de alimentos é um convívio, é uma forma de se conviver, é uma forma que tem que ser regulamentada, sim, pelo governo, porque senão você doa uma comida estragada. Como é a sua responsabilidade? A doação de comida tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade tem que ser legalizada, tem que ter formalidade. É praticamente inaceitável que a gente chegue no século XXI, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo, discutindo o acesso, tendo que discutir a sério como política pública, nacional e global, a gente poderia dizer, a desigualdade social que obriga que uma boa parte da população não tenha acesso à alimentação, ao mínimo de alimentação, mesmo no período que a gente experimentou no Brasil políticas públicas para combater a extrema pobreza, mesmo nesse período houve também um aumento, digamos assim, da apropriação de riqueza pelos já ricos. Então, isso fez com que, na verdade, não houvesse, de um plano macro, uma verdadeira distribuição de riqueza. O Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas aponta que 690 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar grave no mundo. Aqui no Brasil, 10 milhões entram para essa estatística. Isso representa 5% de toda a população brasileira. O mais assustador é a naturalização da desigualdade social extrema. Na verdade, no Brasil a gente tem um traço cultural estranho, onde as pessoas localizam pessoas em situação de extrema pobreza, de extrema miséria, e não se apiedam dela como se, na verdade, ela fosse um cidadão, ela fosse um igual. Então, é a naturalização das desigualdades, de achar que aquele concidadão, na verdade, que está passando por um infortúnio por culpa dele. Fazer políticas de curto, médio e longo prazo para, na verdade, atenuar isso, não vamos ser ingênuos, de achar que a gente, de repente, num passe de mágica, a gente vai ter uma solução para acabar com a desigualdade social, e desigualdade de renda, desigualdade de riqueza, enfim. As desigualdades elas não vão terminar, mas a gente tem que ter, na verdade, políticas públicas que tenham isso num horizonte mais largo, para que a gente efetivamente não perca gerações. Pelo menos metade das crianças do país com menos de 5 anos de idade, segundo o IBGE, vivem em casas que não têm o básico para comer. Se a gente tivesse um bom sistema educacional, um bom sistema de assistência social que permitisse que as pessoas, os jovens, as crianças, tivessem uma alimentação plena, o quanto de inteligência, de riqueza humana, a partir de inteligência de pessoas que a gente não teria no Brasil. Qualquer estado que se encontre, da população, ela está condenada a uma situação de sobrevivência, de condições gravíssimas de sobrevivência. A gente, na verdade, está matando a nossa maior riqueza, que é exatamente investir na população e na inteligência humana, para que ela, sim, gere riqueza e desenvolvimento para a nação. A história de solidariedade que a gente vai mostrar agora é do Jonatas e da família dele. Pelo menos 4 vezes por semana, a cozinha de casa é destinada a fazer o bem. Vamos ver. Tem pessoas na rua que às vezes precisam de uma motivação para lutar. E essa motivação, às vezes, quando você leva um prato de comida, a pessoa às vezes já desistiu, porque ela não se sente amada por ninguém. E quando ela vê ali uma pessoa que deixou tudo, parou tudo, foi ali levar um alimento para ela, ela se sente amada. Ela fala, poxa, vale a pena lutar. Às vezes a pessoa fala, é só uma marmita. Mas às vezes é o único alimento que a pessoa tem durante o dia, durante a semana. E uma palavra amiga, que os meninos, quando eles saem na rua, eles abraçam, eles conversam, eles dão um apoio, eles conhecem um pouco da história de cada um. E essas pessoas passam a se sentir alguém, A gente sabe como é, muitas vezes, não ter o que comer ou ter, mas ter pouco, Então, a gente procura estar
ajudando essas pessoas aí com essa motivação, que elas não venham. A gente não consegue mudar tudo, né? Mas assim, amenizar um pouquinho aí a situação dessa galera aí, a gente tenta fazer isso. Por dia saem daqui entre 150 e 200 marmitas, que são distribuídas em 30 pontos do Distrito Federal. Se nós não formos, muitas vezes eles ficam com fome. Nós já chegamos na rua assim, às vezes as pessoas estão assim famintas que comem 2, 3 marmitex. E olha que nossas marmitex são bem caprichadas, são bem fundas. Mas assim, tem vezes que a gente encontra pessoas que estão até há 3 dias sem comer, né? Então assim, é uma coisa que dói muito no coração. Eu acho que o amor, ele não vem de nós, né? O amor, ele vem de algo superior e a gente só transmite. Mas enquanto a gente está cheio desse amor, eu acho que a gente não consegue parar. Se você puder ajudar alguém, faça de todo o seu coração, porque com certeza você vai colher tudo aquilo que você plantou. E muito mais você tem a ganhar do que a perder. Pode ter certeza disso. Combater a desigualdade social e a fome é missão de um país que respeita os direitos humanos. O Cidadania em Pauta fica por aqui. Você pode rever as histórias do programa de hoje na internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau.